Olá, muito boa tarde. Florianista está chegando para mais um encontro com você e seja muito bem-vindo. Você é o nosso convidado especial. Fique à vontade, deixe sua mensagem ou faça sua pergunta. Nós estamos esperando a sua participação no programa de hoje. E hoje é dia de aprender, no dia do seu direito. Mas como a Sol sempre fala, né? Não adianta só saber. A gente tem que pôr em prática tudo que nós vamos aprender hoje. Mas antes, vamos refletir um pouquinho? Olha só, a gente olha para o redor assim, né? E fica pensando que o mundo não tem jeito, tá tudo perdido. Eu li algo muito bacana que o escritor Rodrigo Diniz ele falou como resposta a esse pensamento que a gente tem tão corriqueiro, que eu acho que vale a pena refletir. Você quer mudar o mundo? Ou você quer que o mundo mude? Comece mudando a si mesmo. Ninguém não consegue mudar o mundo sem mudar a si próprio. Seja responsável, não culpe os outros pelos seus problemas. Não seja vingativo, seja assim humilde, não tenha medo de errar, porque com humildade a gente aprende e aprende muito. E fazendo o bem, esse vai vir até você, isso mesmo, a gente atrai o bem. E com certeza com o tempo você vai colher todos os frutos merecidos. E por fim, acredite num mundo melhor. O que é acreditar? Acreditar é fazer acontecer, é viver o futuro no dia de hoje. Você deseja dias melhores? Você sonha com um mundo melhor? Não só para você, mas para os seus filhos, amigos, para quem você ama? Então acredite e seja esse mundo melhor. Legal, né? E para viver num mundo melhor, nada melhor que saber o que? Os nossos direitos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, não é? Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos colocar a boca no trombone e tirar todas as nossas dúvidas sobre os nossos direitos, os direitos do consumidor. Você sabe o que significa PROCON? Órgão de Proteção ao Consumidor. Não sei. O significado do PROCON eu não sei, mas na verdade é o órgão de defesa do consumidor. Eu sei que é um órgão, né, que atende o direito do consumidor, né? Você já acionou o PROCON alguma vez? Já. Não, nunca acionei. Nunca. Você já passou alguma situação de repente, se sentir injustiçado como consumidor? Ainda não. Cheguei para trocar mercadoria e a pessoa a da loja não quis trocar. E o que você fez? Não fiz nada, fiquei na mão. Na hora de comprar, tudo bem, é fácil. Mas na hora de trocar é complicado. Sabe se existe algum tipo de mercadoria que você não pode trocar por lei? Eu acho que tudo é possível trocar. Eu sei que tu tem até 7 dias, né, pra trocar mercadoria munidos da nota fiscal, né? Tudo que você comprar e que apresentar defeito pode ser trocado. Não, que eu saiba que toda mercadoria que tem algum defeito, ela pode ser trocada. Você vê, são tantas dúvidas, cada um fala uma coisa, né? Mas não tem problema não, porque hoje você pode pôr a boca no trombone, porque hoje é dia do seu direito. E quem vai conversar e tirar as nossas dúvidas é a Cecília Eco Cubo, que é diretora do PROCON de Jacareí, que é minha querida, né, Cecília? Boa tarde. Já somos amigos, né? Boa tarde Sim, para você muito também. obrigada. Seja bem-vindo. E eu quero começar, tudo bem que a gente vai falar do nosso direito, mas eu quero falar dos deveres do consumidor, porque a gente às vezes fica também só querendo o nosso direito, né? Mas tem coisas que nós precisamos fazer, não é verdade, Cecília? Isso, boa tarde a todos. Como você disse sabiamente na sua mensagem, faça a sua parte. E Sim. qual a parte que cabe ao consumidor? O consumidor também tem a sua parte. Principalmente, até hoje, ainda você não acredita, mas tem consumidor que compra e não pede a nota fiscal. Olha só. Compra, vai naquela loja e, obrigado, né? Pega o troco e vai embora. E não pode. A nota fiscal é o documento mais importante para comprovar a relação de consumo. Outro dever do consumidor é ler o manual de instruções e praticar exatamente aquilo que está no manual. Às vezes a pessoa fica empolgada que comprou e vai usando e não sabe se está usando Isso. direito. Né, Ontem Cecília? foi uma consumidora, infelizmente ela tinha colocado um aparelho dela no 110, sendo que o aparelho era 220 Olha só. e houve o prejuízo, a garantia não cobre. Então, como naquela pergunta que perguntou, tem algum produto que não se troca com defeito? Se o defeito foi provocado pelo consumidor, que não observou o manual, que não observou os procedimentos, não há troca. Olha só, então, ó, ler o manual de instrução e também pedir a nota fiscal. A nota fiscal não é aquela
aquela notinha só com números, não. Ela tem que vir identificada como cupom fiscal, não é isso? Isso, com o CNPJ da empresa, a data que comprou, o valor que se pagou, é muito importante, é como sua identidade, é como se fosse o documento da pessoa, é o documento do produto, do aparelho, do serviço, tem que ter, muito importante. Vamos entender por quê, então. Se eu não tiver nota fiscal, eu não consigo trocar. Isso, se você não tiver nota fiscal, você não tem nem como comprovar que você esteve naquele estabelecimento, naquela loja e fez a compra. Olha só, então é muito importante, sim. Vamos conversar sobre cheque? Vamos. O cheque, estava interessante isso, eu presto muita atenção. Aquela data que eu ponho no cheque não quer dizer nada que precisa ser descontado aquele valor naquele dia, não é verdade? Eu preciso fazer como, Cecília? Então, o cheque pré-datado ainda não é oficializado no nosso país. Ela existe em regra pelos comerciantes, pela aplicabilidade. Mas se esse cheque pré-datado, por exemplo, você pré-datou para dia 30 agora de maio, hoje é dia 22, e cai hoje, o banco não vai observar essa data. Se tiver saldo, vai cobrir. Se não tiver, vai retornar por insuficiência de fundos. E não há que se fazer nada. A não ser que você tenha colocado lá embaixo, bom para 30 de maio. Isso se torna um contrato com a empresa. Entendi. Você não vai discutir com o banco que devolveu o seu cheque. Você vai para a empresa. Se você passou por uma assistência técnica, por uma academia, por uma sorveteria, você vai lá. Poxa, nós combinamos que esse cheque era para 30 de maio, mas tem que ser escrito bom para 30 de maio. Aquele papelzinho com grampinho, 30 de maio, só vai ficar o buraquinho lá do grampo. Mentira. E não vai comprovar nada. Só é bonitinho só, viu? Não serve pra nada aquilo. Olha, Cecília, quem tem conta conjunta, de repente a pessoa dá um cheque lá pro parceiro, ou seja, sei lá, pra namorada ou pra mulher, e aí não paga. O nome dos dois vão ficar sujos ou não? Então, a conta conjunta entende-se uma conta solidária. Então, os 2 ou 3 pessoas, vai lá, qualquer um pode assinar, então eles são solidários. Para o Banco Central, entende-se que os 3 são responsáveis pela insuficiência de fundo. Contudo, o cheque predatado, na parte criminal, ela também pode ser feito boletim de ocorrência como estelionato. Olha Alguém já previu, emitiu um cheque e não iria pagar. Então, na parte de estelionato, é somente aquele que assinou vai responder criminalmente. Entendi. Mas para o banco, ainda são os 3 ou os 2 titulares que respondem e vão os 2 para o cadastro. Olha só que coisa chata, né? Olha, eu tenho tanta dúvida para falar ainda mais sobre conta conjunta, mas também para saber sobre os bancos, quando eles não tiram o nome da gente, quando tá sujo. Se isso é certo ou não, já. Tá? Porque agora a gente vai conferir as notícias da redação. Ê, Brasil, hein? Ó, os brasileiros terão de trabalhar 5 meses este ano, olha só, apenas para cumprir suas obrigações tributárias com os fiscos federal, estaduais e municipais. Assim, será preciso trabalhar até a próxima terça-feira, dia 29, somente para os 3 fiscos. Serão 150 dias de trabalho no ano, um dia a mais do que em 2011, ou seja, não está melhorando, né, gente? Não tá melhorando. Aliás, quem está melhorando é o Pedro Leonardo, isso mesmo. A cirurgia do cantor terminou por volta das 11h15 de hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do cantor Leonardo, o Ed Cury, o procedimento ortopédico foi realizado na perna esquerda do jovem para corrigir uma fratura no fêmur. Ele acordou no domingo após passar um mês em coma depois de um acidente de carro em Minas Gerais. Segundo o Ed, a cirurgia correu muito bem e Pedro vai permanecer no centro cirúrgico por cerca de 1h30 antes de voltar para a unidade de terapia intensiva para recuperação. Ele deve ficar desacordado durante toda essa terça por causa da anestesia. A previsão é que o cantor acorde apenas pela manhã de quarta-feira. Pois é, que bom, né? Que bom que tá dando tudo certo para ele. Vamos fazer uma paradinha agora e mandar um beijo. Um beijo para os meus filhos e para a minha esposa, Zélia. 'Cause nothing seems so true when